Deise, já que você citou as bets, essa próxima pauta eu começo com você, tá? Já vai se preparando aí. O deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, pediu a abertura de uma nova comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI, na Câmara, para investigar as bets, apostas ilegais e também as casas de apostas online aqui no Brasil. E essa solicitação acontece após o Banco Central mostrar que brasileiros gastam R$20 mil por mês com apostas online. Isso só via Pix, tá? O levantamento do Banco Central levantou gastos dos brasileiros com apostas só feitos via Pix. O deputado afirmou que, e aqui eu abro aspas, a relação entre casas de apostas e lavagem de dinheiro, a exploração de cidadãos brasileiros, especialmente das camadas mais vulneráveis, e a falta de regulação sobre um setor que movimenta bilhões, caracteriza um fato com gravíssimo impacto na vida pública e na ordem econômica do país. E aqui eu fecho aspas. E aí a gente não dá para passar a mão na cabeça das bets. Não dá para passar, porque aí a gente tem consequências desse uso exacerbado, digamos assim, para a saúde, para a segurança pública, para a economia, para a questão social, para a parte educativa também, enfim. Problemas surgem em vários aspectos. Uma CPI, nesse caso, diante desse aumento tão significativo na procura pelas bets, sobretudo pela população mais vulnerável, pode ajudar? É parte da solução para o problema? Ou só os políticos querendo aproveitar esse momento que o assunto é importante para ganhar relevância? A gente tem falado, Jovem Pan tem falado o tempo inteiro desse problema das bets, né? A gente está vendo que as pessoas estão pegando o dinheiro que elas recebem do Bolsa Família e estão colocando em bets, né? Já está passando de R$3 bilhões. Então, a gente já tem um problema de saúde pública aqui no Brasil. Agora, vamos combinar a CPI de novo? As últimas CPIs que a gente teve aqui no Brasil, elas simplesmente serviram para um show midiático. Algumas, acho que foi a CPI do MST, nem relatório final ela teve. Algumas outras tiveram relatórios de 2 páginas. Então, vamos lá. Vamos só fazer uma contextualização aqui. As CPIs, elas surgiram, sim, com o princípio de ouro, né? A primeira CPI que a gente teve aqui depois da redemocratização foi a do Fernando Collor de Mello, que acabou derrubando ele. Depois a gente teve CPI dos anões do orçamento, CPI do mensalão, que realmente fizeram investigações importantes, mas aí os parlamentares começaram a perceber que isso dava muita mídia para eles. A partir de 2012, com a CPI do Carlos Cachoeira, essas CPIs elas começaram a cair no descrédito e nenhuma delas conseguiu apresentar um relatório importante. A CPI da Covid-19, ok, fez um relatório final ali, mas a questão é que esses relatórios eles nunca foram para frente. A gente teve uma CPI do MST em 2005, que chegou com um relatório robusto, final, mas no fim não seguiu adiante. Tanto é que no ano passado a gente teve uma outra CPI que nem relatório final teve. Então, vocês me desculpem, é muito importante investigar a questão das bets, tem que entrar assistência social, tem que aumentar o rigor em relação a essas bets, não pode simplesmente excluir do sistema, mas uma CPI, de novo, vocês me desculpem, é só para parlamentar aparecer. A gente precisa, Priscila, de CPI ou de regulamentação, e aí, quando a gente fala em regulamentação, que é isso que a Deise está levantando, pressupõe o quê? As comissões permanentes diárias que estejam envolvidas no assunto discutirem, proporem pautas para ajudar nesse reforço na regulamentação, porque é bom lembrar que essas apostas online, elas são legalizadas desde 2018. Aí houve uma legislação para regulamentar a atuação dessas bets e dessas apostas em geral via internet no final do ano passado. Só que a ideia, agora com essa preocupação cada vez maior com um avanço da procura por essas bets, é que a regulamentação do final do ano passado não foi o suficiente. Porque falava de aposta, né, esportiva. Era muito limitada, né? É um arcabouço muito mais abrangente. E aí, CPI, regulamentação, discussão fora de CPI, o que é o ideal, Priscila? Lívia, é bom a gente lembrar que já existe, salvo o melhor juízo, uma CPI envolvendo essas apostas esportivas sob relatoria do Cajuru e do Romário. Acho que é focada no futebol, não é? Focada em apostas esportivas, ou seja, está ali paralisada, né? E como a Deise assim colocou, eu acho que é mais uma questão de espetacularização, surfando, né, na onda
neste cenário que a gente está visualizando, mas eu não estou querendo dizer que não deva ser feito algo. Eu acho até que é um cenário de tentar se fazer algo para se investigar, mas a gente observa que começa, né, agitado e ele vai perdendo fôlego, como se fosse um refrigerante quando perde aí, né, quando ele abre. Me parece isso, olha, vamos aproveitar a onda e aí ele acaba ficando sem gás. Mas se for para ser feito, para buscar essas questões de vulnerabilidade, que a gente está vendo um monte de gente perdendo, como você bem disse, mais de 20 mil reais por mês aí, com apostas, pessoas que nem têm condições financeiras, tentando buscar estes ganhos, né, achando que vão ganhar. E, inclusive, uma das propostas dessa CPI é de que se investigue também a lavagem de capitais, né, que a gente está observando, e, inclusive, essas pessoas que são lavagem de capitais, investigações envolvendo pessoas que são figuras públicas, onde esses vulneráveis se aproveitam, né? Aliás, essas figuras públicas, não estou dizendo todas, mas a gente observa que eles propagam, né, esse ganho fácil e as pessoas, elas jogam pensando que vão ganhar aquelas coisas que aqueles que propagam fazem. Então, eu não vou discordar da Deise, não é bem essa palavra, mas eu acho que é um avanço no sentido de tentar. Né? Porque a gente está a gente não tem para onde correr. Né? É claro que eu preciso deixar aqui registrado que quando o Estado não ganha, aí ele começa então a tentar fazer algo. Te explico. A gente tem, por exemplo, Mega Sena, que é um jogo de aposta, é jogo de azar, não é? O Estado ganha. Então, quando o Estado não ganha, aí ele passa a tentar... E não estou dizendo que ele ganha, que ele não ganha. Eu estou dizendo assim, que me parece que ele quer... Eu acho que tem que legalizar. Tá? Agora, a pergunta que se vai, porque aí vai virando um bolo. Se legalizar, as pessoas vão deixar... Vai ser a questão de perdimento? Vai ser jogo de azar? Como que vai ser? Como que eu regulamento isso? Tá? Então, eu acho que é necessário que nós tenhamos diretrizes. E é óbvio que, tendo diretrizes, as pessoas que são criminosas, elas estão sempre à frente. Eu tenho lá uma regulamentação, eles já estão vendo como burlar aquela regulamentação, é ou não é? Então, eu acho que andou bem no sentido de iniciar aí para se buscar, mas eu não posso deixar de colocar que foi feito, sim, em razão dessa questão aí que deu mídia para todo mundo e eles usaram isso para poder fazer como sempre fazem, né? Usar essa questão midiática e surfar nessa onda. E já tem, né, Priscila, vários grupos da sociedade, principalmente ligados aí ao poder econômico, se manifestando em relação a essa legislação e ao avanço da regulamentação, tentando barrar e até mandaram, se não me engano, foi a CNC, que encaminhou para... Confederação Nacional do Comércio. Exato, Confederação Nacional do Comércio, que encaminhou para o STF um pedido de inconstitucionalidade da legislação por conta de toda essa pressão que também o próprio sistema econômico tem sofrido. A mudança do comportamento de consumo, né? O Varejo fez um estudo recente também mostrando, a pedido junto com o Instituto Locomotiva, e eu analisei esses dados mostrando ali que a maior parte das pessoas que estão apostando são mulheres e esse é um público muito sensível nessa faixa de renda, já que elas são as responsáveis pela renda familiar e aí pode se gerar ali um comportamento que seja até contradizente a esse papel importante das mulheres e principalmente o público, inclusive, do Bolsa Família, onde quem recebe o recurso do Bolsa Família, obrigatoriamente, são as mulheres, né? Não sei se quem tá assistindo aqui sabe disso, mas justamente por esse comportamento mais seguro em relação ao dinheiro, né? As mulheres tendem a colocar o recurso do Bolsa Família ou qualquer recurso que se receba no lar para pagar primeiro as despesas mais importantes e depois questões mais supérfluas ou questões que não estão ligadas ali aos bens de consumo básico, né? A cesta básica, pagar aluguel, luz, energia, enfim, os consumos básicos. Então, por isso que esse comportamento de aposta começa a preocupar e esse recurso que foi direcionado para as apostas, segundo o estudo, tem sido retirado de outras atividades que já eram as mínimas feitas por famílias de lazer e de consumos fora dessas questões básicas. Então, essas manifestações e todas as consequências que a gente tem visto, as operações aí ligadas a questões de lavagem de dinheiro por meio das empresas de aposta, tem chamado muito a atenção. Como é um tema novo, eu acho que, de fato, ter uma legislação ajuda, mas eu acho que realmente ela foi feita, como muitas no Brasil, infelizmente, a gente volta nesse tema, né, das legislações que são feitas a toque de caixa, por mais que tivesse já um projeto antigo, no momento em que ele foi
retomado, ali não teve um tempo de discussão, de maturação, de entendimento, por exemplo, desses mecanismos que vêm com a regulamentação de fiscalização, como a Deise trouxe. O ministro até se manifestou essa semana dizendo que eles iam criar um sistema, proibir, né, o uso de outros meios de pagamento para apostas que não cartão de crédito, ou seja, as pessoas só poderiam usar o cartão de crédito até para poder ter um lastro financeiro mais claro, mais evidente no sistema, e eles iam avaliar CPF por CPF para medir comportamentos de risco, comportamentos de vício. Mas, gente, isso é muito difícil de se fazer. A gente trouxe exemplos aqui em outros programas da indústria do tabaco, por exemplo, bebida também, né? Tem uma regulamentação bem forte para justamente coibir comportamentos ou o aumento de comportamentos de vício. Mas a gente está criando aí mais uma abertura para uma indústria que ela, infelizmente, está presente nesse mesmo ambiente que a gente trouxe aqui de avanço digital, de tecnologia, mas que acaba afetando de uma forma muito drástica economicamente, porque o comportamento de vício ele tem o impacto na saúde daquele indivíduo, mas ele está se endividando, ele não está só consumindo um produto, ele está se endividando dívida após dívida. Então, economicamente, eu tendo a trazer aqui, né, uma visão de que pode ser ainda mais drástico pensando a união desses dois problemas, né? O problema da saúde e do vício, que você encontra na bebida, no cigarro, que tem outras consequências também, principalmente álcool, mas o endividamento grande das famílias, que é um problema no nosso país, principalmente falando dessa faixa de renda que mais tem sido afetada. Então, não é à toa essa preocupação. E aqui o ponto central é trabalhar para que a regulamentação e a fiscalização elas acompanhem o tamanho desse problema. Senão, gente, é realmente um buraco muito profundo que a gente vai começar a ver cada vez mais sendo cavado aqui no Brasil. Sobre essa questão do cartão de crédito, né, as autoridades vão tentando encontrar caminhos, alternativas para suavizar o problema que só aumenta, né, Luana? E de ontem para hoje houve manifestações de bets, uma associação, inclusive, que representa algumas bets, porque o governo definiu que a partir do ano que vem, atendendo ao varejo, atendendo até a Febraban por causa dos níveis de endividamento, por causa das apostas, o governo definiu que as apostas por meio de cartão de crédito, a partir do ano que vem, estão proibidas. Existe uma portaria. E aí, as bets, enxergando esse problema e até talvez temendo represálias nessa questão de regulamentação, algumas já querem antecipar. E estão querendo trazer essa não permissão de se utilizar o cartão de crédito para fazer essas apostas já agora a partir do dia 1º de outubro, né? E aí, Maria, eu quero tocar uma questão com você, porque a Luana trouxe todos os aspectos de preocupação em relação a essa procura exponencial pelas bets, a questão da saúde pública, saúde mental, a questão do vício, a questão da educação. Sim. Há pesquisas que mostram que os jovens estão tão dependentes desses jogos que já está havendo prejuízos no desempenho escolar de crianças e adolescentes. Tem a questão também social, a econômica que falamos, a questão da segurança pública com o envolvimento dessas bets, algumas, tá? Sim. Por favor. Nesses esquemas de lavagem de dinheiro, tem a questão social. Até que ponto a pessoa que recebe um benefício social porque ela não consegue manter a família com o dinheiro que ela ganha, a própria renda que ela consegue na rua por meio do trabalho, até que ponto ela pode tirar parte dessa renda que é complementada por um benefício social para ela fazer apostas, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para outras pessoas, para gastos extremamente básicos e necessários. E aí tem parlamentar já querendo criar mecanismos para tornar isso algo ilegal, de utilizar quem recebe benefício de fazer essas apostas. Como de definir essa linha muito tênue entre a liberdade que a pessoa tem, mesmo, apesar dos riscos, né, que a gente levantou, e ao mesmo tempo de ter um posicionamento antiético, né? De você receber um benefício do governo para se manter, mas gastar parte dele com jogos, com apostas. Uma questão altamente filosófica e política, porque é justamente isso que você falou. Até que ponto a interferência do governo deve ser feita para impedir um problema maior, né? Porque o ser humano, o cidadão, tem a liberdade de fazer o que ele bem entende com o dinheiro que ele recebe, contanto, defendendo mais uma vez a questão da liberdade, contanto que ele não
atrapalha a liberdade do outro, né, do terceiro, com graus de violência, enfim. Nesse caso, é a questão da liberdade consigo próprio. Então, é mais complicado ainda, porque fica bastante nebuloso o limite. Eu acredito que é pauta para muita discussão no Congresso, como minhas colegas trouxeram aqui. A construção dessa lei de 2018 foi feita de maneira bastante duvidosa, bastante nas coxas, né, a expressão que a gente tem aqui, porque ela atendeu muito mais o interesse dos lobbies, que eram os principais interessados e, claro, estavam lá para defender os seus interesses, do que o interesse do bem comum, né? Mais uma vez eu falei que essa é a expressão que eu ia usar hoje e está sendo. Falta de bom senso. Falta de bom senso, é muita né? falta de bom senso. Por exemplo, o BET se tornou um problema endêmico no Brasil e muito preocupante. A gente viu aqui, a própria Jovem Pan noticiou com muita proeza a questão dos influencers nesse aspecto, porque a gente já tem uma sociedade que é viciada, que tem esse problema da questão da saúde pública. Você bem tocou aqui, Lívia, a nova geração cada vez mais viciada nas telas, então isso é um problema a mais. E aí você tem pessoas que exercem tamanha influência na sociedade e elas se prestam a esse comportamento de intensificar esse vício e trazer para empresas de origem duvidosa, operações de origem duvidosas. Então, acredito que deve haver uma prioridade dentro do Congresso Federal para a abertura de novas audiências públicas. CPI pode ser um avanço, mas eu tendo assim, eu fico entre as duas aqui, a Deise e a professora Pri, porque realmente é uma problemática nebulosa, né? Mas, enfim, é complicado. Por isso que tem que discutir sobre o assunto. Estamos fazendo isso aqui agora. Exato. Posso passar para a próxima pauta? Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação às bets? Então, vamos lá.